Pode dar uma palhinha pra gente? É famoso esse, né? Esse é muito gostoso, sempre gostei dele. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Sou o pastor Brancimar Queiroz Coutinho. Tive a honra e o prazer de ser pastor da IMW do Ebenezer, ali no Acajob, né? Antiga Acajob, hoje Centro de Convenções. E por 8 anos, né, como pastor titular. Fico feliz porque eu pude dar o pontapé inicial, uma vez que já havia, né, 17 anos que estavam ali dentro do acampamento, e a partir da nossa gestão a gente trabalhou e conseguimos sair para a nossa sede própria. A única coisa assim, que às vezes dificultava um pouco, né, era porque quando tinha trabalhos, né, no acampamento, que antigamente tinha muito, né, de usar o acampamento, né, vinha, né, ônibus, vários ônibus para cá, porque era tudo aqui, né, encontros, era, né, então aí a nossa igreja ficava um pouco prejudicada, porque não tinha muro que separava, não tinha um muro, né, era tudo aberto. Aí às vezes nem de ter trabalho, né, porque não tinha como. Porque a gente tinha um tempo, mas nada além daquilo, né? A gente não tinha uma sala de escola dominical que a gente pudesse falar que era nossa, a gente não tinha um quintal propriamente que a gente podia dizer que era nosso. Então, assim, questão estrutural, eu acho que era bem mais precária. Era uma coisa que, assim, era um desafio pra gente. Aí eles pegaram, botaram o cachorro, não deixava mais a gente usar o banheiro do acampamento, tivemos que fazer um banheirinho pequenininho, perto do portão. Aí a irmã de Léa falava assim, tadinha, ela era falecida agora. Vamos lá, amigo, nós temos que comprar aquele terreno pra gente ir embora. Eles estão expulsando a gente daqui. Aí demorava para abrir o portão pra gente, para fazer culto. Tudo isso nós passamos. Era uma humilhação terrível, né? Houve também um pouco a questão da unidade, da comunhão que precisava ter, a questão da conscientização do povo em sair de dentro do acampamento. A dificuldade maior foi essa, porque a ideia de muitos ali, na época, era que era dono daquele pedaço ali. Não sei se você lembra da igrejinha que tinha ali, e era um dono. Eu falei, nós não somos donos, aqui é toda a igreja. O que acontece? Toda mudança gera um desconforto, né? Toda mudança. Então, houve algumas pessoas que achavam que a gente não tinha que sair dali. Mas aí nós tivemos que sair dali por quê? Porque a igreja estava dentro de um terreno que tinha um outro prédio, uma outra atividade, vamos dizer assim, que muitas das vezes chocavam uma com a outra. Então a gente precisava ter o nosso espaço, ter a nossa igreja, o nosso tempo ali, né? Para poder não atrapalhar um nem outro. Mas houve alguma resistência da parte de alguns, porque achava que não deveríamos ir para onde nós estamos hoje. Alguns aceitaram bem, mas alguns ainda tiveram alguma resistência. Queriam continuar ali. Não, comprei o pastor que na época eu era aspirante, lá no primeiro ano, no início do primeiro ano lá, ele comprou o primeiro na frente, que é esse que eu falei que era todo torto, né? E ele falava assim, não vou comprar o de trás. Na realidade queriam comprar o de trás primeiro. Só que eu falei assim, aí chega alguém que compra na frente, saber que é a igreja, vai comprar na frente, vai prejudicar a igreja, porque vão levantar um prédio aqui, levantar qualquer coisa, a igreja ficar escondida. Né? Só tem aquela servidão ali para sair. E a igreja fica imprensada. Eu falei, não,
a ideia é comprar primeiro na frente, foi esse. Tem que comprar primeiro na frente, para depois então comprar o de trás. Que na realidade o pensamento era comprar primeiro atrás, porque era maior. Né? O primeiro foi fácil, mas o segundo, por ser até maior, queria um dinheiro forte. E a gente não tinha. Tá? Não tinha nem para fazer. Por exemplo, o primeiro terreno nós compramos, se não me engano, foi 15 mil. Na época já era muito dinheiro, nós compramos. E graças a Deus terminamos. Aí quando fomos negociar o segundo, a mulher queria o dobro. Né? Que era maior, queria o dobro. Porque ela estava irredutível, né? E aí eu falei, não, então é Deus que vai trabalhar agora, porque dinheiro ninguém tem para poder. Aí ela fala assim, me empresta aí, não tinha. Né? E de repente ela liga, pastor, tem que falar com o senhor, e aí tá bom. Aí a mesa estava posta e a gente chegou para conversar com a mulher, ela falou assim, eu sei o que vocês vieram fazer. O terreno é da igreja. E a gente saiu dali radiante, né? Aí a gente trabalhou com mais afinco ainda para poder... Porque agora a gente tinha a parte da frente, onde é o templo, para construir o templo que a gente tem hoje. Aqui nesse terreno aqui, era um brejo com lixão. Imagina como era. Cada centímetro de buraco que a gente cavava, a gente achava lixo. Teve uma sapata, a gente trabalha sempre assim, sábado e domingo, que a gente não tinha condição de pagar uma construtora ou um empreiteiro para fazer. A gente fez tudo com mão de obra nossa. Tinha os irmãos que eram os pedreiros, né? Eram os engenheiros da época. E eu lembro... Muito cortar, um monte de árvore, tinha muita árvore para cortar. E a gente cortava e subia na árvore, cortava os pedaços, jogando para o chão. E carregando o caminhão, carregando. Isso tudo sem pedir ajuda de político, como o pastor sempre fala, sem pedir ajuda de político. Era a gente que metia a mão e fazia. Eu lembro que eu estava trabalhando na igreja. Estava lá. Estava trabalhando na O igreja. menino colando carpete. Eu colando carpete e o Eduardo fazendo pátina, textura. textura nas paredes, pátina nas paredes. O pastor não faz nada sozinho, ele precisa de ajuda. E essas irmãs de oração, como a Aninha e outros que estavam lá, ali sempre na consagração, empenhados na obra, eu sempre gostei de ter essas irmãs perto de mim. Falei, nós vamos lá, eu fiz isso lá. Ele falou assim, irmã Júlia, vamos orar. A gente vai trabalhar e você vem com o seu marido para você orar. Eu digo, pastor, chama um grupo. Não, é você que vai orar. Eu chegava na igreja, o pastor falou assim, Matheus, que não importa falar. Passava a mocinha, vem cá, vamos orar lá no nosso terreno. Era só taioba. Era só taioba e lama. Aquela taiobada e aquela lamaceira, e ela no meio das taiobas, não tem ali, olha, entre o banheiro dos homens e um pedacinho da cozinha, era ali que ele queria que eu orasse. Essa mudança de sair de lá da igreja, as pessoas eram muito apegadas ao que tinham lá. E se a gente olhar, olhando, pra gente que estava lá, olhando, a gente achava que tinha muita coisa. Mas olhando hoje, estando do lado de cá, a gente olha e fala assim, nossa, a gente era apegada a tão pouca coisa. Porque a gente não tinha nada. Foi uma necessidade de mostrar uma nova Ebenezer. Porque a nossa igreja, no Arca Jovem, ela não tinha muita perspectiva, ela não tinha... Uma mudança de mentalidade. Exatamente, ele precisava... Estruturalmente falando, nós não tínhamos muita coisa. Hoje nós temos muita coisa. Mas eu acho que aquela estrutura que nós tivemos lá foi uma estrutura espiritual. Aqui nós temos uma estrutura espiritual, mas nós temos uma estrutura física. E eu acho que essa transição foi importante. Muitas pessoas nessa transição saíram, não concordaram. 2 anos ali do acampamento. Mas por mais abençoado, por mais milagres e manifestações que Deus tenha feito ali, salvação que Deus tenha feito ali, eu acho que foi realmente um período assim do deserto, né, cara? Um período de aprisionamento, do Egito, na verdade. Nem o deserto, seria do Egito ali, porque a gente ficava muito restrito, né? Você não podia fazer nada, você não tinha como crescer, você não podia fazer, por exemplo, uma sala para as crianças, eram salas improvisadas. É com o pastor profissional, porque nenhum outro pastor conseguiu mudar a mentalidade. Ele teve que passar por cima de muita coisa. Oposição de oposição que tinha, às vezes, ali dentro
assim, da visão, né, que o pessoal tinha. Eu digo assim, eu consegui aprender coisas diferentes com os pastores, né? O pastor Francimar, ele tinha um zelo, um cuidado muito grande pelas coisas da igreja, pelos utensílios, né? Verdade. Depois veio o pastor Paulo. O pastor Paulo pela palavra. Pelo o estudo da palavra, a liturgia de culto, assim. A gente aprendeu isso e viu o pastor Guilherme esse jeitão dele, cuidado, de abraçar amoroso, as pessoas, né? Um pastor que ele agrega, assim, que ele abraça, que ele permite, né, as pessoas trabalharem. Foram né? coisas que a gente aprendeu bastante com esses pastores. Foi isso. Fazer eles enxergarem que Deus tinha algo muito maior e melhor para a igreja dele, naquele lugar. E não saiu de Xerém, continuamos em Xerém, né? Mas no lugar próprio, no lugar que hoje a gente olha e tem orgulho de ver que valeu a pena o trabalho, todo o empenho de todos os irmãos. Não foi só eu, foi todos os irmãos que se colocaram à disposição, né? Não foi a maioria, mas quem colocou o coração, né? Inclusive alguns já partiram, né? O Senhor, mas que louvaram a Deus, porque pisaram ali na terra que Deus falou que ia dar para a gente. Aí eu disse, pastor, essa igreja não vai ser igreja. Eu vi uma igreja quase lá no portão, quase lá na rua. Uma igreja grande. Agora não sei quem é que vai fazer, não sei se eu vou estar aqui. Que isso, irmã Júlia? Eu digo, não, isso aí não vai ser igreja. Então hoje não é, né? Não, pode perguntar isso a ele.